Se estás a investir em criptomoedas, muito cuidado porque podes passar por um sufoco no muito curto prazo. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gil e hoje quero partilhar contigo a minha perspectiva em relação às criptomoedas, principalmente sobre o Bitcoin, porque poderemos ter aqui reversões de tendência que poderão te afetar no muitíssimo curto prazo. E também falar um bocadinho sobre a evolução dos meus primeiros investimentos também nas criptomoedas e vermos o que é que tem acontecido com a minha carteira de criptomoedas, a minha pequena carteira de criptomoedas. Sabemos que o Bitcoin ao longo do tempo e desde meu último comentário, que já foi há bastante tempo, alguns meses, uns 6 meses, verificamos que o Bitcoin acabou por evoluir e realizar máximos históricos sucessivamente, cada vez mais altos, vindo aqui a posicionar-se na zona dos 64 mil dólares por Bitcoin. Sabemos que foi uma evolução, desde o meu último comentário, em dezembro, de sensivelmente, vamos aqui analisar, estávamos aqui nesta zona, na ordem dos 250%, mas as coisas poderão estar aqui a mudar e afetar-te no muito curto prazo. Sabemos que está a respeitar as médias móveis, está acima das médias móveis, tivemos aqui este forte movimento ascendente de tendência e verificamos que ao longo desse período que veio a evoluir também está a dar aqui sinais de fraqueza. Verificamos que cria topos cada vez maiores e verificamos que também temos aqui uma divergência negativa no RSI, mas também poderemos verificar que o RSI já aliviou, está o preço junto às médias móveis e alguns investidores poderão estar aqui na expectativa de ele realizar um novo máximo histórico para o Bitcoin. Vai acontecer certamente a longo prazo, a médio prazo também, mas no curto prazo as coisas poderão não ser estas. Isto porque, se olhares para o gráfico mensal, tens aqui então a figura do que pode vir aqui a acontecer. Sabemos que anteriormente cria este movimento forte, período complexo mais de correção, mais lateral e novamente este movimento ascendente. Estou numa escala logarítmica, verificamos que temos este forte movimento, há aqui um decréscimo de volume e verificamos que neste máximo histórico estamos com o RSI neste momento pelo gráfico mensal nos 87 pontos. Verificamos que agora precisa de aliviar, sabemos que, e se analisarmos os últimos 4 meses, tivemos então aqui nesta vela uma grande sombra na parte superior e depois está a criar aqui uma resistência e verificamos que no mês anterior, o mês de abril, houve aqui um período de correção, de rejeição e estamos aqui sem força para já e praticamente já estamos a meio do mês de maio. É expectável que haja aqui uma correção, eventualmente poderíamos traçar aqui um Fibonacci desde o último fundo, pelo gráfico mensal, e se tivermos em conta que poderá realizar, e é provável que faça, a retração até aos 0,38% de Fibonacci, é expectável que haja aqui uma correção para os 42 mil dólares. Estamos a falar de uma possível correção na ordem dos 25%. Isto numa perspectiva de uma pequena correção para aliviar os osciladores e é uma correção, digamos assim, otimista. Por isso é expectável que haja aqui um movimento mais corretivo, pressão vendedora nas criptomoedas Bitcoin, na ordem dos 25%. Pelo diário também já temos aqui outros indícios que poderão indicar isso e ir ao encontro dessa perspectiva menos positiva, para quem se posicionou aqui com uma perspectiva de curto prazo, na expectativa de ver aqui o Bitcoin aqui acima dos 70 mil dólares, 72 mil dólares, já verificamos então a divergência, verificamos que veio a negociar abaixo das médias móveis, está aqui a lutar nas médias móveis, mas verificamos que não existe força, verificamos também o decréscimo do volume e verificamos que se começarmos aqui a criar uma perspectiva de correção, apenas a projeção do seu anterior movimento, verificamos que está aqui com um possível target nos 42 mil, sensivelmente 42.300 dólares. E isto estaria muito próximo da retração de 38%, 0,38% de Fibonacci. Verificamos que aqui, se começarmos a analisar a estrutura do mercado do gráfico do Bitcoin, verificamos que rompeu o seu anterior fundo, negociou abaixo, fechou abaixo, criou um movimento ascendente, mas está com muita dificuldade para recuperar novamente o seu máximo histórico aqui na zona dos 64 mil dólares. Por isso, é expectável que haja aqui uma correção. Vamos ver se faz apenas um zigue-zague descendente
ou se teremos um movimento mais complexo em que ele fará então este movimento, uma pequena retração, novamente uma tentativa de recuperação e depois cria aqui um movimento mais brusco, mais longo de correção na criptomoeda que poderia eventualmente regressar aqui num dos cenários aqui para esta zona. Para já, o que está em cima da mesa não é este cenário, será o cenário mais a vermelho e possivelmente poderá aqui depois passar um período mais complexo e recuperar e tentar novamente criar aqui um novo máximo histórico. Se analisássemos aqui as outras criptomoedas mais relevantes como a Ethereum, dólar, pelo menos o gráfico da Coinbase, verificamos que ao longo do tempo, desde o meu último comentário, que estaríamos aqui nesta zona, ora vejamos, aqui nesta zona dos 560 dólares, já evoluiu bastante, ora vejamos, 600%, também está afastado das médias móveis, verificamos que o RSI, pelo gráfico diário, também está em área de sobrecompra, o mensal, verificamos o forte movimento ascendente e verificamos que está atualmente nos 94 pontos o oscilador RSI. Por isso, é expectável que ou este mês, até o final do mês, haja aqui uma rejeição e crie aqui uma sombra na parte superior da vela, ou no próximo mês de junho teremos aqui um período mais de correção e a rejeitar, a criar novos máximos históricos e criarmos aqui ou um período mais lento de correção, estabilizar para relançar um novo máximo histórico, ou teremos aqui então uma tentativa de criar um novo máximo e depois termos aqui um movimento mais brusco e ele posicionar-se mais próximo das médias móveis, lateralizar e depois sim mais tarde arrancar para realizar um novo máximo histórico. Se analisarmos também a criptomoeda Litecoin, dólar, verificamos que também agora veio novamente ao seu anterior máximo histórico, 420 dólares. Verificamos também o RSI aqui, está nos 85, entrou em área sobrecompra, acabou por atingir durante esse caminho os objetivos anteriormente definidos e verificamos que nesta criptomoeda esta subida deu-se com algumas rejeições pelas velas do mês mensal. Verificamos que ao longo do tempo deixou sempre sombras. Vamos ver se teremos então aqui um período mais lateral, não possivelmente de correção, um período mais complexo também lateral, junto às médias móveis, regressar aqui, possivelmente quebrarmos a média móvel exponencial de 55 períodos e recuperarmos novamente, já que este tem aqui um movimento diferente em relação às duas outras criptomoedas. Verificamos que para já temos aqui uma divergência, não diria divergência, diria mais topos, aqui nesta formação de novos topos, aqui no gráfico também o fez no RSI, para já ainda não há divergências, eventualmente poderíamos ter aqui uma correção, um novo topo, criarmos uma divergência e depois criarmos aqui um período de correção, de consolidação aqui nesta zona, possivelmente entre os 260 dólares e os 420 dólares. Por isso, o meu muito cuidado em relação ao Bitcoin, é expectável que haja correções num muitíssimo curto prazo. Então, se formos agora analisar a minha carteira de criptomoedas, então na Coinbase o meu portfólio está neste momento com um saldo de 553 euros. Sabemos que quando eu iniciei a conta em dezembro de 2020 foi apenas com 51 euros e verificamos que atualmente está avaliado em 553. Se porventura também estás interessado em abrir uma conta na Coinbase, aproveita, o link está abaixo e verificamos que atualmente podes receber 8,24 € se comprares ou venderes 80 e sensivelmente 83 euros na Coinbase e assim recebes também 8,24 €. O meu portfólio na Coinbase então começou por 51 euros, na altura tinha investido apenas em Ethereum, mas depois comecei também a diversificar após a sua evolução, as valorizações e assim também diversificar. Verificamos que aqui do lado direito temos as últimas, mais recentes vendas e compras e verificamos onde está então o meu portfólio, o meu dinheiro diversificado. E apenas nestas três criptomoedas temos a Zcash, Dash e também a Numerary. Verificamos que
Aqui do lado direito podes ver que eu vendi a Numerary em início de abril para depois também diversificar nestas duas criptomoedas. Na Zcash tenho aqui a perspectiva dela poder evoluir se analisarmos todo o gráfico. Sabemos que teve aqui um máximo cá em cima, não dá para ver qual é o valor máximo. Depois tivemos aqui um pico na ordem dos 738 euros e verificamos que também caiu para esta zona dos 25, 26 euros. Se analisássemos apenas o último ano, verificaríamos então este topo e fundo ascendente, o mercado ascendente está a evoluir e a minha perspectiva é que venha mesmo para esta zona dos 500, 700 euros por criptomoeda Zcash. Se analisarmos então a Dash, a outra criptomoeda que eu tenho em carteira, também tem mais ou menos o mesmo gráfico. O último ano está-se a começar aqui a subir, iniciou o fevereiro com movimentos mais impulsivos e acredito que também aqui teremos certamente a Dash nos 400 euros brevemente, eventualmente um bocadinho mais, e esperemos que pelo menos médio e longo prazo regresse novamente para esta zona dos 1000 euros por criptomoeda. Em relação à outra criptomoeda que eu tenho aqui ainda, que é Numerary, se analisarmos o gráfico, também passou aqui por um período complexo, à semelhança das outras duas criptomoedas, começou a criar uma estrutura de mercado ascendente e acredito que teremos certamente aqui uma evolução um bocadinho mais acima. Atualmente está nos 500 e agora nos 52, 53, já esteve aqui nos 60, 74, eu vendia 60, já não sei se 62 ou 60, caiu e agora está a recuperar. Eu acredito que poderá eventualmente a curto, médio prazo chegar aí aos 120, 130 no muito curto prazo. Por isso este é o meu portfólio desta minha carteira da Coinbase e vamos analisar a outra carteira que eu tenho, que será a Binance. Na Binance aqui foi uma carteira onde eu tenho brincado mais, não tenho feito investimentos com mais consciência, já que aqui sim, se eu analisar qual é o custo, e aparece aqui o custo, 4,47€ por ter vendido então 300, sensivelmente 300 euros da Numerary, e temos noção logo, comprei, paguei também mais 3 euros e começamos a pensar, não, aqui temos de ter mais calma em relação às compras e às vendas. No caso aqui da Binance as coisas não é assim, não aparecem os custos e acabamos por nos distrair mais em relação àquilo que estamos a fazer. No início, passado um mês e pouco, já tinha dobrado o valor, iniciei esta conta com 91 ou 92 euros, chegou aos 240, depois voltou para os 40 euros e depois acabei por recuperar lentamente quando deixei de criar aqui uma perspectiva de mais de jogo propriamente. Sabemos que se tu analisares onde eu tive investido, atualmente tenho a maior parte do portfólio nestas três criptomoedas, Matic, Luna e BTT. Se analisarmos onde eu já estive investido, tu verificas que há aqui restos de criptomoedas, quando compra ou vende não se consegue vender a totalidade, e verificas que há aqui criptomoedas, nomeadamente aqui da Praia São Germain, Juventus e outras que poderão não ser, ou pelo menos não tinham qualquer motivo de eu investir, mas acabei por investir por algum motivo, mais pelo gráfico, às vezes por uma perspectiva de algumas horas, mas depois largava, esquecia e voltava a vir passado 2 ou 3 dias e acabei por desvalorizar bastante o portfólio, já teve a cotar 45 euros. E depois lentamente comecei a ter aqui mais consciência e fazer apostas com uma perspectiva mais de curto, médio prazo, e o portfólio lentamente veio a subir. Atualmente está avaliado, ou pelo menos tem aqui um valor de 268 euros, iniciando com 90 euros. Também, se estivéssemos aqui a analisar um depósito a prazo em Portugal de 100 mil euros, atualmente os bancos estão a dar na ordem dos 0,10%, daria aqui limpos 80, 90 euros, então estou aqui a fazer ou estou a ter uma valorização como se tivesse 100 mil euros investidos num depósito a prazo.
Quer dizer que, mesmo com pouco dinheiro, podes investir em criptomoedas sem grande risco, digamos assim, porque se estiveres a investir com valores muito baixos, e aconselho, se for isso, poderás ter aqui rentabilidades mais interessantes que propriamente um depósito a prazo que praticamente não dá nada em relação à bolsa de valores. Para quem investe 100 euros, 200 euros, também não consegue conseguir um retorno muito interessante na bolsa. Temos de ter consciência, só se for em algum título norte-americano que tenha grande volatilidade, que crie aqui uma expectativa de muitíssimo curto prazo de dobrar ou triplicar o seu valor em apenas 2 ou 3 meses, mas sabemos que isso é muito raro. Por isso, as criptomoedas também podem ser aqui uma boa opção se tens ou pretendes investir, mas não com muito dinheiro. Investir em criptomoedas pode ser interessante. Sabemos que cada vez mais as criptomoedas estão a ter maior notoriedade. Sabemos que recentemente um ETF no Canadá começou a investir em criptomoedas, é um dos maiores do mundo. Estão a criar aqui uma grande perspectiva em relação às criptomoedas, ao Bitcoin, à Ethereum. Sabemos que já existe contratos futuros de Bitcoin. No início do ano foi a Ethereum. As plataformas agora também já dão acesso ao microcontrato de Bitcoin e estão cada vez mais a atrair clientes para as criptomoedas, já não falando de grandes empresas também investirem em Bitcoin, nomeadamente como o fundador da Tesla. Verificamos que também tem investido em criptomoedas, entre outras empresas e bancos que estão a começar a apostar no Bitcoin. Por isso, se pretendes realmente investir em criptomoedas, ainda vais a tempo, existe sempre oportunidades no mercado. Isso também, se pretendes abrir uma conta na Binance, também estarei o link e poderás também receber um prémio na abertura de conta na Binance. Um grande abraço, tchau, bons trades.